Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja com todos. Vamos iniciar mais uma reunião nesta casa, desde já agradecendo a presença de todos. Hoje nós temos aqui o nosso irmão Ardinal, que vai fazer a preleção desta manhã. Ardinal dispensa a apresentação, que todos nós conhecemos. Ele é um trabalhador desta casa já há alguns anos, né, Ardinal? Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrando a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante, que estejamos receptivos à Tua mensagem e que possamos também levar adiante tudo aquilo que ouvimos desta casa, moldando a nossa vida em Teus ensinamentos, Senhor. E assim vamos repetir a Tua prece para iniciarmos esta pequena reunião. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, o Ardinal. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós nesse instante. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Um mestre e o seu discípulo estavam à beira de um lago de águas translúcidas, águas tão transparentes que dava para enxergar o fundo do lago. De repente, passa por eles um cardume de carpas, e o mestre, admirado, pensa em voz alta: ah, como as carpas são felizes! O discípulo ao lado, atento, imediatamente retruca: mestre, como vós podeis saber que as carpas são felizes, se vós não sois carpa? O mestre tranquilamente olha para o discípulo e, fazendo outra pergunta, responde: e vós? Como podeis saber, se eu não sei que as carpas são felizes, se vós não sois eu? O que é mais importante, felicidade ou paz? Eu não estou falando aqui da paz na relação entre as pessoas, da paz em família, da paz mundial, não, estou falando da paz interior. O que é mais importante, estar feliz ou estar em paz? Algumas pessoas vão dizer que o mais importante é ser feliz, e outras pessoas vão dizer que o mais importante é estar em paz. Jesus, naqueles anos que Ele esteve aqui entre nós, Jesus era feliz? Com certeza sim, porque Jesus é um espírito superior, um espírito puro. Jesus é um ser elevado muito acima da condição humana, e com certeza Jesus sente uma felicidade que nós estamos ainda muito longe de imaginar o que significa. E naqueles anos que Jesus esteve aqui entre nós, Jesus tinha paz interior? É claro que sim. Tanto é que Ele nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas então, o que é mais importante? Felicidade ou paz? É bem fácil entender a resposta para essa pergunta, porque
qualquer um de nós, qualquer pessoa, pode num determinado momento estar se sentindo em paz, sem estar se sentindo completamente feliz. Mas ninguém pode estar completamente feliz se não estiver em paz. Porque se você não está em paz, você está em perturbação. Se você não está em paz, é porque existe uma inquietação dentro de você. Se você não está em paz, é porque existe uma desarmonia, um desequilíbrio na sua vida. Ninguém pode ser completamente feliz se estiver uma perturbação na sua vida. Qualquer pessoa, qualquer um de nós, num determinado momento podemos nos encontrar em paz sem estar completamente feliz. Mas ninguém pode ser completamente feliz sem estar em paz. Então, não é nenhuma questão do que é mais importante, porque são sentimentos claramente diferentes. A questão é compreender que a felicidade é um sentimento mais completo que a paz. Tanto é que para alcançar a felicidade, antes nós vamos ter que alcançar a paz interior. Depois da crucificação, depois da ressurreição, sempre que o Senhor Jesus aparecia para os discípulos, a primeira coisa que Jesus dizia é: que a paz esteja convosco. E esse é um dos motivos pelo qual todas as vezes que eu começo uma palestra, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus para que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a todos nós, porque era isso que ele falava, era isso que Jesus desejava para nós, a sua paz. Só que aqui tem um ponto interessante, é que Jesus costumava a falar da paz, mas ele não costumava falar da felicidade. Por que será? Em várias passagens do Evangelho, Jesus comenta alguma coisa sobre a paz, mas ele não costumava falar da felicidade. Ora, se a felicidade é um sentimento mais completo que a paz, por que será que Jesus não dizia que a felicidade esteja convosco? Ou então, por que será que Jesus não disse: a minha felicidade vos deixo, a minha felicidade vos dou? Mas não. Jesus costumava falar da paz, mas ele não costumava falar da felicidade. Por que será? Para responder essa pergunta, eu tenho que dar uma notícia ruim. E como eu não gosto de dar notícias ruins, para compensar isso, logo em seguida eu vou dar uma notícia boa. Jesus não costumava falar da felicidade porque a felicidade ainda não é deste mundo. E a notícia ruim é que nenhum de nós nascemos nesse mundo para ser completamente felizes. E os benfeitores disseram isso para Allan Kardec na questão 920 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta se o homem pode alcançar a felicidade completa neste mundo, os benfeitores respondem: não, porque este é um mundo de provas e expiações. Ou seja, esse não é ainda um mundo feliz. E toda felicidade, qualquer felicidade que nós possamos perceber aqui, é só uma felicidade relativa, incompleta, uma felicidade momentânea, passageira e muitas vezes ilusória. Mas então, qual é a notícia boa? A notícia boa é que, embora nenhum de nós tenhamos nascido aqui para ser completamente felizes, a notícia boa é que todos nós estamos aqui para construir a nossa felicidade. E os benfeitores falam isso repetidas vezes, desde Allan Kardec, desde o tempo da codificação. Os benfeitores nos falam que nós somos os artífices do nosso futuro. Ou seja, nós somos os construtores do nosso futuro. E eles nos explicam que nós estamos aqui, agora, nessa encarnação, para construir a nossa felicidade ou a nossa infelicidade de amanhã. E aqui nós temos dois pontos interessantes. O primeiro ponto interessante é perceber que a nossa felicidade depende principalmente de nós, das nossas decisões.
das nossas escolhas. A nossa felicidade não depende nem tanto de Deus, porque Deus nos deu um poder, o poder do livre-arbítrio, o poder da escolha. Então a nossa felicidade depende principalmente de nós, das nossas decisões, das nossas escolhas, daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E o segundo ponto interessante é perceber. O segundo ponto interessante é perceber que a felicidade não é um sentimento que está pronto na natureza. Não é só pegar e colocar dentro das nossas vidas. Não é assim. Nós vamos ter que conquistar a felicidade. Nós vamos ter que construir a felicidade dentro das nossas vidas. E se nós vamos construir, nós vamos ter que passar por um processo evolutivo. Tanto é que para conquistar a felicidade, antes nós vamos ter que conquistar a paz. Só que analisando a paz, refletindo sobre a paz, nós vamos perceber que a paz também não é um sentimento que está pronto. Nós vamos ter que conquistar a paz. Nós vamos ter que construir a paz dentro de nós. Se nós vamos ter que construir, nós vamos ter que passar por um processo evolutivo. Então, tanto a felicidade quanto a paz são sentimentos que não estão prontos. Não é só pegar e colocar dentro das nossas vidas. Nós vamos ter que conquistar, nós vamos ter que construir. Se nós vamos ter que construir, nós vamos ter que passar por um processo evolutivo. Uma das coisas que nós podemos aprender com os benfeitores da doutrina espírita, e isso só observando, é que tudo que os benfeitores desejam realizar, eles planejam. Os benfeitores jamais definem um objetivo e saem tentando realizar de qualquer forma. Não. Eles primeiro elaboram um plano. E é impressionante, é muito interessante observar nos livros espíritas, na literatura espírita, que muitas vezes esses planos são planos extremamente complexos. Planos que vão demorar muitos anos para serem realizados. Planos que às vezes envolvem dezenas de pessoas entre encarnados e desencarnados, e às vezes tudo isso só para ajudar um entre nós. Ter um plano não é garantia de que nós vamos ter sucesso na realização dos nossos objetivos, mas ter um plano, com certeza, aumenta muito as nossas chances de ter sucesso na realização dos nossos objetivos. Ter um plano, com certeza, aumenta muito as nossas probabilidades de alcançar êxito na realização dos nossos objetivos. Alguns anos atrás, eu ouvi um pensamento que se encaixa perfeitamente com isso que nós estamos conversando agora. E o pensamento dizia assim: aquele que não planeja a sua vida está planejando fracassar. Quem não planeja a sua vida está planejando fracassar. Então eu pergunto a você: você tem um plano para a sua vida? Porque todos nós queremos alguma coisa. Todos nós queremos alguma coisa a mais, alguma coisa que nos traga felicidade, alguma coisa que nos traga paz, nem que seja a felicidade relativa, nem que seja a paz relativa, mas todos nós queremos alguma coisa a mais. Você tem um plano para chegar nesses objetivos, ou você simplesmente está caminhando ao acaso, torcendo que por um acaso as coisas aconteçam na sua vida? Você tem um plano para a sua vida? Eu peço a você que não preste atenção apenas na pergunta, mas preste atenção também em quem está fazendo essa pergunta, porque quem está fazendo essa pergunta é um espírita. E o que quer dizer isso? O que significa isso? Significa que todas as vezes que você estiver conversando com um espírita, você tem que levar em consideração que todo espírita acredita em reencarnação. Todo espírita acredita que nós temos muitas vidas, e essa aqui é só uma delas. E por isso mesmo todo espírita entende que nós somos espíritos imortais, ou seja, a vida não acaba aqui com a morte do corpo. O corpo morre, o corpo acaba, mas o nosso espírito continua vivendo da mesma forma. Todo espírita entende que, como seres imortais, tudo que nós fazemos em vida, na encarnação, vai se refletir na vida desse espírito imortal. Então todo espírita entende
que se nós, por exemplo, cometermos um erro aqui nessa encarnação e não enfrentarmos as consequências desse erro ainda nessa encarnação, nós vamos ter que enfrentar as consequências desse erro depois, no mundo espiritual ou em outra encarnação, mas nós vamos ter que enfrentar as consequências desse erro, porque o livro dos Espíritos é muito claro: ninguém escapa às leis de Deus. Então, quando nós elaboramos um plano, nós como espíritas, nós não devemos pensar apenas nessa encarnação, porque isso pode nos decepcionar muito, pensar apenas nessa encarnação, porque afinal de contas, quem é de nós aqui que sabe quantos anos ainda vai viver? Quem é que tem certeza se vai viver mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos ou mais? Nenhum de nós sabemos. Pode ser que para alguns de nós aqui a encarnação acabe amanhã, hoje, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, ninguém sabe. Ou seja, se você tem planos apenas para essa encarnação, há uma grande probabilidade de que você possa se decepcionar muito. Então nós, como espíritas, devemos ter planos também, pensando na nossa vida de espíritos imortais. Ou seja, nós temos que elaborar planos que possam nos beneficiar, mesmo que nós não estejamos mais aqui, nessa encarnação. Eu tenho uma filha que hoje tem 28 anos. E há alguns anos atrás, eu estava conversando com a minha filha, e no meio dessa conversa eu falei uma coisa para ela que se encaixa perfeitamente com isso que nós estamos conversando agora. Quando eu falo alguns anos atrás, na verdade já se passaram 8, 9 anos atrás. Minha filha tinha 19 para 20 anos, ela ainda morava comigo, e um dia, conversando com ela na cozinha de casa, eu disse uma coisa, só que eu peço para vocês que prestem atenção no que eu vou nessa conversa até o final, porque se você prestar atenção só no início e desviar a sua atenção, pode ser que você me interprete mal. Então eu estava conversando com a minha filha e no meio dessa conversa, de repente eu disse assim para ela: filha, eu sou uma pessoa de muita ambição. Eu sou um homem muito ambicioso, minha filha, você não tem noção. Eu quero estar entre os melhores. Eu quero estar entre os maiores. Eu quero estar entre as pessoas mais importantes desse mundo. Eu quero estar entre as pessoas mais poderosas desse mundo. Eu quero estar entre as pessoas que mandam nesse mundo. Eu sou muito ambicioso, minha filha, você não tem noção do quanto. Só que eu falei isso com energia, com emoção, com entusiasmo, para ela entender que eu estava falando sério, que era verdade aquilo que eu estava falando. E ela percebeu essa energia, tanto que ela esboçou um sorriso e disse: é mesmo, pai? Eu acho que eu também sou um pouco assim. Eu falei: minha filha, você sabe quem é a pessoa mais importante desse mundo hoje? Você sabe quem é a pessoa mais poderosa do mundo hoje, que manda nesse mundo? Ela falou: quem, pai? E eu disse: Jesus Cristo. Aí ela tomou um susto, porque ela não esperava essa resposta. Ela não esperava que a conversa se dirigisse nessa direção. Nós não estávamos conversando sobre religião, sobre espiritualidade, nada disso. Eu falei: é isso mesmo, minha filha. A pessoa mais importante, mais poderosa que manda nesse mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje e sempre foi. Não é nenhuma dessas pessoas que você vê na televisão, na internet, em qualquer tipo de mídia. A pessoa mais importante, mais poderosa que manda nesse mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje e sempre foi Ele, e sempre vai ser. Eu falei: filha, e depois de Jesus, você sabe quem são as pessoas mais importantes e mais poderosas desse mundo? Só que daí ela já estava mais desconfiada dessa conversa, né? Aí ela falou meio tímida: quem, pai? Eu falei: filha, depois de Jesus, as pessoas mais importantes e mais poderosas desse mundo são os amigos de Jesus. É entre eles que eu quero estar. E por isso que você tem que ser muito ambicioso para querer uma coisa dessa. Você tem que ser muito ambicioso, porque é muito difícil estar entre os amigos de Jesus. Eu tenho que melhorar muito, eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que trabalhar muito para conseguir estar entre os amigos de Jesus, e eu sei que nessa encarnação eu não vou conseguir isso. Então você tem que ser muito ambicioso. Você tem que ser até um tanto atrevido para querer uma coisa tão difícil quanto essa, porque é muito difícil estar entre os amigos de Jesus. Para você ter uma ideia do quanto é difícil, é só você olhar para todos os missionários que Jesus enviou para a terra, começando pelos profetas, passando pelos discípulos, depois todos aqueles que vieram depois dessa época,
todos os missionários que a igreja chamou de santos, olha como foi a vida deles. Você vai entender o quanto é difícil estar entre os amigos de Jesus. Por isso, você tem que ser muito ambicioso para querer uma coisa dessa. Agora percebam que esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Estar aqui hoje falando com vocês sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, faz parte do meu plano. É muito pouco, eu sei, porque só falar é fácil. Mas como disse o sábio Lao Tse, uma longa jornada começa com um único passo. E vejam que todos nós que trabalhamos nessa casa, como voluntários, em todas as casas espíritas, temos o mesmo objetivo. Todos nós estamos tentando nos candidatar a estar entre os amigos de Jesus. E se alguém aqui que não está ainda participando tiver interesse de ter esse objetivo também, de estar entre os amigos de Jesus, é só falar com qualquer trabalhador da casa. Na beneficência sempre tem lugar para nós. Então, vejam que esse não é um plano para uma vida, para uma encarnação, é um plano para muitas encarnações. Sabe Deus quantas encarnações? Porque no fim das contas, pessoal, todos nós queremos as mesmas coisas. Todos nós queremos felicidade e queremos paz. Mas felicidade e paz não são sentimentos que estão prontos, são sentimentos que nós vamos ter que conquistar. São sentimentos que nós vamos ter que construir dentro da nossa vida. Se nós vamos construir, nós vamos precisar passar por um processo evolutivo. É por isso que hoje nós vamos falar sobre etapas do nosso processo evolutivo. Eu vou comentar aqui sobre 4 etapas do nosso processo evolutivo. Só que eu quero dizer de antemão que o que eu vou falar aqui não é uma regra absoluta, não é uma regra geral, é só um resumo. Porque pode ser que um outro dia eu volte aqui e fale para vocês que que o nosso processo evolutivo tem 5 etapas, 6 etapas. Pode ser que venha outra pessoa aqui e fale que o processo evolutivo tem 10 etapas. Enfim, o que eu vou falar aqui é só um resumo. Eu vou falar de 4 etapas do nosso processo evolutivo, que eu sei que todos nós passamos por ela. E para nos ajudar a lembrar, a dar uma força para a nossa memória, eu vou chamar essas 4 etapas do nosso processo evolutivo de os 4 P's do nosso processo evolutivo. Quais são os 4 P's do nosso processo evolutivo? Preparação, prova, progresso e purificação. 4 P's. Preparação, prova, progresso, purificação. Muitas pessoas têm consciência dos 3 primeiros, mas muita gente não se dá conta de que nós também precisamos passar pela 4ª etapa, purificação. E hoje nós vamos fazer um comentário sobre isso, sobre a purificação aqui também. Então a primeira etapa, o primeiro P do nosso processo evolutivo é a preparação, que é a etapa mais longa. E como eu disse para vocês, eu só vou fazer um resumo. Só que eu vou lembrar aqui 10 avisos que nós recebemos antes de reencarnar. Observe a palavra, o termo que eu usei, relembrar. Por quê? Porque todos nós sabemos. Agora eu quero explicar. Todos nós sabemos na seguinte condição: se antes de reencarnar nós estivéssemos conscientes. Ou seja, aqueles que estavam conscientes antes de encarnar, com certeza ouviram esses 10 avisos e vão lembrar agora. Por quê? Porque a gente sabe que algumas pessoas antes de encarnar estavam em perturbação, algumas pessoas não estavam inconscientes. Mas aqueles que estavam conscientes e passaram por uma preparação, com certeza ouviram esses 10 avisos. Porque nós recebemos muitos avisos, não são só 10 avisos. Eu vou falar 10 por uma questão de tempo. Mas com certeza nós recebemos muito mais avisos. Porque tem os avisos gerais, aqueles que todos nós recebemos, e tem os avisos específicos, que é um aviso para mim, para você, para você, para você, de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que você vai vivenciar naquela encarnação. Então eu vou lembrar de 10 avisos. Imagine que você está lá no plano espiritual, conversando com o seu mentor, com a sua mentora, com os seus mentores, e eles estão te preparando para a encarnação. O primeiro aviso que eles nos dão é esse. Primeiro aviso: quando você estiver lá, não esqueça de crer em Deus. Esse é o primeiro aviso.
Não esqueça de crer em Deus. Porque crer em Deus é diferente de acreditar em Deus. Tem pessoas que nem acreditam em Deus. E tem pessoas que acreditam em Deus, mas não creem em Deus. Que é diferente. A pessoa que crê em Deus, o primeiro entendimento que ela tem é que Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo, Deus é todo amor. Ela tendo esse entendimento, ela chega no segundo entendimento automaticamente. O segundo entendimento é que tudo que nós passamos na vida tem um motivo, tem um objetivo. Ora, se Deus é Pai, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é todo amor, tudo que nós passamos na vida, todas as dificuldades, todos os problemas, todas as dores têm um objetivo. O objetivo é nos ajudar a evoluir. Quem crê em Deus tem esse entendimento. Então percebam que quem crê em Deus tem muitas vantagens sobre quem não crê em Deus. Porque quem crê em Deus enxerga a vida de forma diferente. Quem crê em Deus tem uma percepção diferente da vida. Porque enquanto aquele que não crê em Deus só vê problema, dificuldade, dor, quem crê em Deus enxerga motivo. Quem crê em Deus enxerga objetivo. Por que eu estou passando por isso? Tem motivo, tem um objetivo. E o motivo e o objetivo é me ajudar a evoluir. Entendendo isso, nós vamos chegar num outro entendimento na sequência, que é o entendimento de perceber que eu não estou sozinho. Eu nunca estive sozinho, porque Deus está comigo o tempo inteiro. E Deus conhece toda a minha vida, toda a nossa vida. Cada pensamento, cada sentimento, cada dor, cada lágrima, cada dificuldade, cada problema, Deus conhece tudo. Por quê? Porque Deus está ao nosso lado o tempo todo. E os benfeitores disseram isso a Allan Kardec, a questão 963 do Livro dos Espíritos. E essa questão é para mim uma das questões mais interessantes e mais importantes que eu encontrei na codificação. Veja, é uma opinião particular, ninguém tem que concordar com ela ou não. E a resposta para essa pergunta é para mim também uma opinião particular, uma das passagens mais bonitas de toda a codificação. Então eu peço a vocês que prestem atenção nos detalhes da pergunta. Questão 963 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta assim: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é Ele muito grande e nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular possa ter alguma importância aos seus olhos? Veja os detalhes da pergunta. Deus, Ele mesmo, se preocupa pessoalmente com cada um de nós aqui? Será que Deus não é muito grande? Será que Deus não é muito ocupado para que cada um de nós aqui tenha alguma importância aos seus olhos, a ponto dele se preocupar com cada um de nós? Essa é a pergunta. E a resposta, como eu disse, na minha opinião, é uma das passagens mais bonitas de toda a codificação, quando os benfeitores dizem assim: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é pequeno demais para a sua bondade. Nada é pequeno demais para a bondade de Deus. Por isso Deus se preocupa com cada um de nós aqui. E Ele sabe, conhece a vida de cada um de nós aqui. Chico Xavier, certa vez, disse uma coisa muito parecida a respeito de Jesus Cristo. Certa vez Chico Xavier disse assim: Jesus Cristo conhece cada um de nós pelo nome. Ora, se Jesus conhece cada um de nós pelo nome, então Ele conhece toda a nossa vida. Então, tanto Deus quanto Jesus conhecem toda a nossa vida. Eles sabem tudo que nós estamos passando, cada dificuldade, cada dor, cada sofrimento, cada pensamento, cada sentimento, cada lágrima, Eles conhecem. E aí está uma outra importância de quem crê em Deus. Porque se você crê em Deus, você vai entender uma coisa muito importante. Ora, se Deus nos permitem passar por tudo isso que nós temos passado, por toda a dor, por todo o sofrimento, por toda a dificuldade, se Eles nos permitem passar por isso,
é porque eles entendem que isso pode nos ajudar. É porque eles entendem que isso pode nos fazer bem, vai ajudar a nossa evolução. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é Pai, porque Deus é justo, porque Deus é todo amor. E se Deus é isso, Deus não pune, Deus não castiga, Deus educa. Se Ele permite que nós tenhamos passado por todas as dores que nós já passamos, é porque Ele entende que isso pode nos ajudar. Por isso, o primeiro aviso que nós recebemos antes de reencarnar é esse: quando você estiver lá, não esqueça de crer em Deus, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. Por que eu sei que esse é o primeiro aviso que nós recebemos antes de reencarnar? Porque esse aviso faz parte do primeiro grande mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas. Ninguém pode amar a Deus sobre todas as coisas sem crer em Deus. Não tem como. Ninguém pode amar a Deus sobre todas as coisas se você não enxerga Deus dessa forma. Porque se você não enxerga Deus dessa forma, você não confia em Deus. Então, o primeiro veio que Jesus disse: esse não é só o primeiro mandamento, é também o maior mandamento. É o primeiro e o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de todo o nosso coração. Amar a Deus com todas as nossas forças. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E não tem como amar a Deus sem crer em Deus. Por isso os benfeitores nos dizem: o primeiro aviso, antes de reencarnar, quando você estiver lá, não esqueça de crer em Deus, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. Quem crê em Deus enxerga a vida de forma diferente. Enquanto alguns só veem dor, problema, dificuldade, quem crê em Deus enxerga motivo. Quem crê em Deus enxerga objetivo superior. Tudo isso é para nos ajudar na nossa evolução. O segundo aviso que nós recebemos antes de reencarnar é: quando você estiver lá, procure se relacionar da melhor maneira possível com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, porque o seu bem-estar na vida vai depender muito de como você tratar as pessoas que cruzarem o seu caminho. E sempre que possível, na medida do possível, procure reservar um tempo para ajudar outras pessoas, porque a pessoa que vive a sua vida pensando só em si mesma, a pessoa que só se preocupa com o que é importante para mim, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu gosto, os meus sonhos, os meus objetivos, a pessoa que só pensa eu, é a pessoa que vive a vida do egoísta. E essa pessoa, se vive a vida do egoísta, ela ainda não entendeu o caminho. Ela pode estar até perto do caminho, pode estar até caminhando numa via paralela. A pessoa pode estar aqui dentro agora, mas se ela só pensa em si mesma, ela ainda não entendeu o caminho. Porque os benfeitores nos dizem claramente na doutrina espírita que um dos maiores, e talvez o maior obstáculo para a nossa evolução é o egoísmo que nós carregamos dentro de nós. E para vencer o egoísmo é o que, pessoal? É pensar só em mim mesmo. O egoísmo é eu, só eu que importa. Para vencer o egoísmo, o que nós temos que fazer? Aprender a dedicar tempo para as outras pessoas, aprender a dedicar alguma coisa de nós para as outras pessoas, se preocupar com o sofrimento, com a dor dos outros. E a gente não precisa nem ir longe para fazer isso. O pai e a mãe que já dedicam as suas vidas, os seus esforços para criar os filhos, já estão fazendo isso de alguma forma, mas sempre que possível nós temos que tentar ir além disso, começando dentro de casa, começando pela nossa família, pelos amigos, por aqueles que nós conhecemos. Não precisamos ir atrás de desconhecidos para fazer isso. Então, o segundo aviso que nós recebemos antes de reencarnar é esse: quando você estiver lá, procure se relacionar da melhor maneira possível com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. E, sempre que possível, na medida do possível, reserve um tempo para ajudar outras pessoas. Por que esse é o segundo aviso que nós recebemos, pessoal? Está claro, né? Por que esse é o segundo aviso? Porque esse é também o segundo grande mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós: amar o próximo como a nós mesmos.
Só que Jesus é tão bom com a gente que Ele entende que nós ainda não sabemos amar. Mas olha, se nós não sabemos amar ainda, como é que nós vamos tratar o próximo da melhor maneira possível? Para isso, Jesus nos deixou uma regra de ouro. Enquanto vocês não sabem amar o próximo, é simples. Só faça para o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse para você. Essa é a regra de ouro que Jesus nos deixou. Só faça para o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse para você. E essa regra é tão importante, tão fácil de entender, que nós também temos como nos policiar. Nós também temos como nos vigiar sobre essa regra. E eu vou falar aqui para vocês um exercício que eu faço. E se vocês quiserem melhorar a si mesmo, a sugestão é que vocês façam também. Todos os dias, no fim do dia, questione você mesmo, pergunte para você mesmo se nesse dia, hoje, você tratou todas as pessoas que cruzaram o seu caminho como você gostaria de ser tratado. Hoje eu tratei todas as pessoas que cruzaram o meu caminho da forma que eu gostaria de ser tratado. A esposa, o marido, os filhos, os pais, os amigos, aqueles que trabalham com a gente, o desconhecido, o vendedor ambulante na rua, que bateu no portão da sua casa fora de hora. Você tratou todas essas pessoas como você gostaria de ser tratado? Eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Quando a gente começa a fazer isso, nos primeiros dias a gente se assusta, porque a gente percebe que a gente não tem tratado todo mundo como a gente gostaria de ser tratado. Só que se você quer melhorar a si mesmo, faça esse exercício. Você vai começar a enxergar: puxa, eu não tratei como eu gostaria de ter sido tratado. Se você não quer que as pessoas falem mal de você, pare de falar mal da vida dos outros. Então, o segundo aviso é esse. O terceiro aviso é: quando você estiver lá, não esqueça de orar, não esqueça de rezar, porque esse é um acréscimo de misericórdia de Deus, nosso Pai. A possibilidade de pedir ajuda aos nossos irmãos mais velhos, aos nossos irmãos maiores. Peça ajuda. Peça ajuda. Mas como é que nós temos que orar? Como é que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós temos que orar com humildade e com sinceridade. Primeiro, nós temos que ser sinceros naquilo que nós estamos falando. E segundo, nós temos que ter humildade. Quando se ajoelha para rezar, pessoal, não é para doer o joelho, não. É um ato de submissão, é um ato de humildade, é demonstrar a Deus que nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa ignorância, reconhecemos que nós não sabemos tudo e precisamos da sua ajuda. E essa é uma grande verdade. Nós não sabemos de tudo, não sabemos de quase nada. Muitas vezes na vida nós não sabemos a resposta, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos como sair dali. Eu já passei várias situações como essa, de não saber como sair dali, não saber como resolver. Gostaria de ter um plano, mas não tinha. Só que eu aprendi com a doutrina espírita a começar tudo sempre com uma oração. Então o meu plano, quando não tem plano nenhum, é sempre começar orando. Deus me ajuda, porque eu não sei. Me ajuda porque eu não sei a resposta. Me ajuda, Senhor, porque eu não sei o caminho. Me ajuda, Senhor, porque eu não sei sair daqui. Me ajuda. Eu digo para vocês, eu já tive vários resultados muito bons orando. Quando falo resultados muito bons, é principalmente no que se refere à melhora de mim mesmo. Estou falando de coisas materiais, não. Estou falando de melhorar a mim mesmo, de vencer a mim mesmo. Então, os benfeitores nos explicam que quando nós estamos reencarnando aqui, é mais ou menos como se nós estivéssemos descendo por um abismo muito profundo e muito escuro. E quando eles olham lá de cima, é muito difícil enxergar a gente aqui nessa escuridão, mas quando nós fazemos uma oração, é como se acendesse uma luz sobre as nossas cabeças. E nesse momento, eles têm mais facilidade de nos enxergar, e nos enxergando eles têm mais facilidade de poder nos ajudar. Nós sabemos que isso é só uma analogia, né? Mas dá para entender muito bem o que eles querem dizer com isso. Ora, peça ajuda, porque, pessoal, nós temos que entender o que a doutrina espírita nos explica. Os benfeitores não vão violar o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes a pessoa está sofrendo, está passando uma vida
um momento extremamente difícil, sofrendo, os benfeitores estão vendo, mas a pessoa não pede ajuda. Aí os benfeitores, o que eles fazem? Eles não vão interferir, sabe por quê? Porque é seu livre-arbítrio. Pode ser que você queira passar por aquilo até o final, pode ser que você queira passar por aquela situação até o limite das suas forças, e os benfeitores não vão interferir, a não ser que você peça ajuda, aí você deu autorização para eles interferirem. Por isso, o terceiro aviso que nós recebemos é isso: quando você estiver lá, não esqueça de orar. Esse é um poder que Deus te deu, não esqueça de orar. O quarto aviso que nós recebemos é tão importante quanto os três primeiros. O quarto aviso é: quando você estiver lá, não esqueça do que você foi fazer lá. O que nós viemos fazer aqui, pessoal? Todos nós, mesma coisa, todos nós viemos aqui trabalhar pela nossa evolução. Todos nós viemos aqui para trabalhar. Aqui não é uma colônia de férias, aqui não é um parque de diversões. Todos nós viemos aqui para trabalhar pela nossa evolução. Por que nós estamos falando hoje sobre esse tema, etapas do processo evolutivo? Justamente porque é muito comum todos nós aqui, em algum momento da vida, se perder sobre a sua vida, sobre o significado da sua vida. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa vida? Qual é o objetivo da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Será que nessa vida só tem sofrimento para mim? Por que a gente entra nesses dilemas de vez em quando? E quem não entrou, fique tranquilo, que provavelmente vai chegar a sua hora. O garoto ali é muito jovem ainda. Mas volta e meia, a gente chega nessas perguntas. Por que a gente entra nesses dilemas, pessoal? Porque nós esquecemos o que é que nós viemos fazer aqui. E o que nós viemos fazer aqui? Viemos aqui para evoluir. O que a doutrina espírita nos explica? Explica que espíritos superiores a nós, e muito superiores a nós, superiores em inteligência, superiores em sabedoria, superiores em bondade, superiores em moral, esses espíritos estudaram o nosso passado. Eles conhecem muito bem a nossa personalidade. Espíritos que conhecem o nosso estado emocional melhor que nós, conhecem o nosso estado espiritual, conhecem o nosso estado psicológico muito melhor que nós. E esses espíritos superiores a nós prepararam experiências nessa encarnação para nos ajudar, de acordo com o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Ou seja, os benfeitores nos dizem que praticamente tudo que nós estamos vivenciando aqui, não tudo, mas praticamente todas as experiências foram preparadas antes da nossa encarnação. Por que não todas? Por que nem todas as experiências foram preparadas antes? Primeiro, porque nós temos livre-arbítrio. E segundo, porque eles falam que alguns problemas que nós estamos vivenciando, vivenciando as consequências agora, alguns desses problemas nós criamos nessa encarnação. Não precisava ter passado por isso, mas nós criamos nessa encarnação. Então, por isso o quarto aviso é esse: quando você estiver lá, não esqueça o que você foi fazer lá. Quando você estiver passando por dificuldades, quando você estiver passando por problemas, quando você estiver sentindo as dores da vida, não esqueça o que você foi fazer lá, porque senão você vai se perder. Vai perder o sentido da vida. Não esqueça o que você foi fazer lá. O quinto aviso segue nessa mesma linha de raciocínio. O quinto aviso é: quando você estiver lá, não esqueça que todos nós somos devedores. Não esqueça que você é um devedor do seu passado. Porque todos nós somos devedores do nosso passado. Todos nós já encarnamos, reencarnamos muitas vezes. E cometemos muitos erros. E falhamos muitas vezes. Todos nós já fomos ricos, já fomos pobres, já fomos ricos, já fomos pobres, já fomos senhores, já fomos servidores, já tivemos poder e já fomos subordinados ao poder de alguém. E em todas essas posições, nós cometemos erros, nós falhamos. Esse é um dos motivos que nós estamos aqui. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a doutrina espírita é que eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. Em nenhuma outra encarnação do passado eu nunca fui melhor do que eu sou hoje do ponto de vista moral, do ponto de vista de bondade. Eu nunca fui melhor, porque o livro dos Espíritos é muito claro e ele repete isso várias vezes. O Espírito não retrocede, o Espírito não retrograda, o Espírito não degenera, o Espírito não anda para trás.
Ou nós estacionamos aqui, ou nós evoluímos, mas o espírito não anda para trás. Ou seja, em nenhuma outra encarnação não tem a possibilidade de que eu tenha sido melhor do que eu sou hoje. Eu nunca fui melhor do que eu sou hoje, do ponto de vista moral e do ponto de vista de bondade. Nenhum de vocês também. Nenhum de nós aqui. Porque às vezes nós queremos ter a ilusão de que no passado, em alguma outra vida, eu fui alguma coisa melhor. Não fomos. Nenhum de nós. Não do ponto de vista moral, não do ponto de vista de bondade. Nós nunca fomos melhores do que nós somos hoje. Então, se você já consegue olhar para a sua personalidade e perceber que ali tem alguns traços ruins na sua conduta, algumas coisas desagradáveis no seu comportamento, se você já consegue perceber algumas maldades que você é capaz de fazer, entenda, no passado nós fomos muito piores. Hoje talvez a gente pense em fazer uma maldade, mas só pensa e não faz. No passado provavelmente a gente fazia. Então, o quinto aviso que nós recebemos é esse: não esqueça, quando você estiver lá, que você é um devedor do seu passado. Então, quando você estiver passando por dificuldades, quando você estiver passando por problemas, quando você estiver sentindo as dores da vida, lembre-se que algumas dessas experiências têm a ver com seus erros do passado. Pessoal, não cheguei nem perto de acabar, só que o meu tempo já acabou. Eu paro. Então, eu vou pedir que vocês me desculpem, mas essa palestra tem um texto longo, mais de 1 hora, para falar a verdade. Só que eu vou ter que parar aqui para respeitar o tempo da casa. Muito obrigado pela compreensão e pela atenção de todos. Que Jesus... Oi? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Muito obrigado, bom domingo a todos. Aí está a mensagem desta manhã. Algum tempo atrás, quando você disse aqui, será que Deus se preocupa com cada um de nós? Eu estava vendo um vídeo, e nesse vídeo estava dizendo as cidades mais populosas, assim, com uma população enorme, né? Cidades que você, às vezes, coisa que você abria um formigueiro, que fervia de tanta gente. Daí eu pensei comigo mesmo, falei, nossa, mas como tem gente nesse mundo, né? Fora os que estão desencarnados, né? Aí eu pensei, puxa, mas com tanta gente, será que Deus vai lembrar de mim? Aí, o que a doutrina espírita nos revela? Que Deus não é uma individualidade, que Deus se faz presente em todos os espaços, no universo inteiro. Não existe um lugarzinho que a presença de Deus não esteja lá. Aí eu respirei fundo, falei, puxa, Deus está aqui do meu lado. E quando eu pensei assim, me arrepiou. Então, como se eu estivesse sentindo naquela hora a presença de Deus ali. E esse é um exercício que a gente deve fazer sempre, né? Sentir a presença de Deus ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando, nos fortalecendo nessa caminhada tão longa. A nossa gratidão ordinal, vamos agora passar para a aplicação dos passes.